Primeiro, sabendo que é um sacramento, e como sacramento é sinal, é visível de uma graça invisível. Todo sacramento, ele é sinal visível de uma graça invisível. Por exemplo, o batismo, nós temos a água como um dos sinais do batismo. A água, ela é visível, mas o sinal que o batismo realiza de nos tornar filhos de Deus, participantes da vida de Deus, é algo invisível, nós não vemos. Somente pela fé nós cremos que o batismo, ele vai nos salvando, nos purificando de todo o pecado, do pecado original. E vai nos dando uma vida nova e vai fazendo com que Deus, a Trindade, habite em nós. No sacramento da confissão, que também é um sacramento de cura interior, de libertação, cura da alma, e por que não dizer também, em alguns casos, até de cura física mesmo. E nós temos a base na palavra de Deus para a confissão. Quando o Senhor ressuscita, lembrando que é o Senhor que vai instituindo, Ele mesmo vai criando os sacramentos. É o próprio Jesus, no seu ministério, na sua presença aqui nesse mundo, que vai instituindo os sacramentos. Então não é uma invenção de um homem qualquer. É um homem que é 100% homem, 100% Deus. Não foi a igreja que inventou os sacramentos. A igreja continua vivendo aquilo que Jesus, o próprio, instituiu. Então, aonde é que está a base bíblica para a instituição da confissão? João 20, o versículo é o 22b. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão os retidos. Então o Senhor aparece para os discípulos e dá essa autoridade, lembrando que o Senhor primeiro sopra o Espírito Santo, como sinal de que na confissão a ação de perdoar, de santificar, é a ação do Espírito Santo que santifica, através da pessoa do Padre. Então a confissão é um poder que Deus vai dando para servir aos irmãos. Então o Padre tem esse poder, não um poder para ser maior que os outros, mas um poder para libertar nossa alma do pecado. É tanto que quando nós pecamos, nós rompemos a nossa amizade com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. Então o Padre, como representante da Igreja, ele reconcilia cada um de nós com Deus, com a Igreja e conosco mesmo. Porque quando nós pecamos, você pode perceber, quando você peca, eu peco, nós pecamos, dá para conjugar em todos os verbos. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Então o pecado está em todos os tempos, infelizmente, mas também a misericórdia de Deus se manifesta em todos os tempos. Então quando você peca, o que acontece dentro de nós? Nós sentimos que nós ficamos cada vez mais egoístas, cada vez que nós pecamos, porque nós vamos ferindo a caridade. O que é ferir a caridade, José? É se fechar ao amor de Deus, ao amor ao próximo e ao amor equilibrado a nós mesmos. Então a confissão vai nos curando para melhor amarmos o outro. Oséias, mas a gente deve confessar a homens? Claro que sim. Essa passagem mostra muito claro. Quando a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro homem, nós temos que entender da forma certa. A Bíblia está falando que maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua carne, na sua força, não em Deus. Quando fala no próprio homem, ou seja, em si mesmo, não quer dizer que nós não devemos confiar em ninguém. E isso não aniquila a graça da confissão. E em parte nenhuma da Bíblia existe uma restrição para dizer que a confissão é proibida. Claro que não. Quando o Padre ele perdoa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pela autoridade que a Igreja deu a ele. A Igreja que tem o poder das chaves.
lá em Mateus 16. Eis que eu te darei as chaves, e tudo que ligares no céu será, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. Santo Afonso de Ligório interpreta essa passagem dizendo que são duas chaves, uma chave para abrir o céu e a outra chave para fechar o inferno. Então, é esse poder que a igreja vai dando aos sacerdotes, aos bispos, o poder de nos abrir a porta do céu e de nos fechar a porta do inferno. Porque o nosso desejo é o céu. E nós não queremos de forma nenhuma ir para o inferno. Então a confissão vai nos conduzindo ao céu e vai nos livrando do inferno. Por isso que é necessário fazer uma boa confissão. Ah, mas será que o padre vai ser agressivo? Será que o padre vai me entender? Claro que ele vai entender. É tanto que os santos falam que Deus não deu esse ministério aos anjos, porque os anjos nunca pecaram. E quando alguém é pecador, ele vai entender outro pecador. Então o padre é um pecador como nós somos, sim. Exatamente por isso que em Hebreus fala que o padre é tirado do meio dos homens para servir a Deus em benefício dos outros homens. Então a carta de Hebreus vai mostrando que o padre é um homem, sim, pecador, mas que tem uma eleição de Deus. E nós não podemos dizer, não vou me confessar com o padre porque ele é pecador. Mas justamente por isso deveria ser o motivo porque você deve se confessar. Porque ele vai te entender. Outra coisa, o padre ele se prepara durante muitos anos, estudando, rezando. Ele passa muito tempo se preparando para que possa ser esse conselheiro de almas, um médico das almas. Então, a confissão é esse sacramento de cura. A confissão não é um desabafo. Eu estou tão angustiado, vou desabafar com o padre. Isso é aconselhamento. Isso é uma direção espiritual. Confissão não é para desabafar. Confissão é para remissão dos pecados. E que nós possamos tirar todo o pensamento não católico, achando, eu me confesso a uma árvore. E o que a árvore diz para você? Né? Eu me confesso para o vento. E o que o vento diz? Meu irmão, cuidado com esses pensamentos que são pensamentos realmente burros mesmo. Me perdoe o atrevimento de falar isso, mas são pensamentos muito ignorantes, que não têm base bíblica, não têm base em nada que a igreja ensina. Então nós devemos nos confessar realmente diante de um padre. Nós nos confessamos a quem? A Deus, mas é diante de um padre. É auricular a confissão, ou seja, é pessoal, eu e o padre. E o padre lá representa naquele momento Deus. Oséias, mas me diz uma coisa. Se eu não quiser me confessar direto para Deus, pode? Você até pode porque você é livre, mas você está desobedecendo aquilo que Jesus deixou como graça para nós. Imagina se alguém te deixa uma herança e você joga essa herança fora. É uma falta de amor para com essa pessoa. Então, uma das heranças que Jesus deixa ao morrer na cruz e ao ressuscitar é o sacramento da confissão. E é interessante que tem um santo que fala o seguinte: de nada valeria nós termos sido salvos na cruz, termos ganho esse grande tesouro, se nós não tivéssemos recebido a chave para abrir o tesouro. E quem é que tem a chave para abrir o tesouro? É o padre. E o grande tesouro da redenção, do perdão, está onde? No sacramento da confissão. Então, eu não conheço nenhuma pessoa que, ao confessar, diga, eu me arrependi de ter me confessado. Não conheço. É claro que nós sabemos que, infelizmente, Santa Teresa de Ávila já falava que existem os maus confessores. Infelizmente, pode até existir alguém que na confissão possa dar um conselho contrário. Mas isso é exceções. Na maioria dos casos, todos os padres vão dar conselhos maravilhosos que vai salvar a tua alma. Você não pode, por causa que saiu o escândalo de um médico, condenar toda a medicina, todos os médicos do mundo, não. A grande maioria dos padres são padres retos, santos, que buscam a vontade de Deus, com suas fraquezas. Infelizmente, às vezes a gente coloca o padre como se o padre fosse um anjo, não tivesse limites, não tivesse fome, não tivesse cansaço. E é por isso que muitas vezes a gente se decepciona com os padres, porque espera deles aquilo que só Deus pode nos dar. Então que nessa aproximação da Semana Santa nós possamos pedir a Deus a graça de sair
todo o medo do nosso coração. São João Maria Vianney, ele fala o seguinte: o demônio, ele coloca em nós, quando nós vamos pecar, ele nos tira a vergonha. O demônio tira a vergonha no ato quando nós vamos pecar. E na hora da fila da confissão, ele coloca a vergonha e o medo. E é realmente isso, você pode perceber. Quando você vai pecar, é tentado, o demônio vai falando: vai, ninguém está vendo não, é só uma vez, o que é que tem? Você é fraco. São 1001 desculpas. Mas quando você vai se confessar, você se treme de medo do padre, porque o inimigo não quer que você se confesse. Uma confissão bem feita é uma confissão que vai nos fazendo ser cada vez mais santos, melhores para a nossa família, melhores para os irmãos, melhores para a igreja, melhores para Deus e melhores para nós mesmos. Então, se você está com 10 anos que não se confessa, 20, 30, por favor, como diz São Felipe Neri, o homem que não pensa na salvação da sua alma, ele é um louco. Precisaria-se ter um hospício para aqueles que não pensam na salvação da sua alma. Então, que nós não possamos ser loucos, mas possamos ser pessoas sóbrias, apaixonadas por Jesus e pelos sacramentos da igreja. E um deles, maravilhoso, eu que tenho essa graça, tantos seminaristas, tantas pessoas de comunidades novas, religiosas, de se confessar todo mês ou até 2 vezes por mês, isso não é exagero. Exagero é você se confessar sem estar arrependido. E para isso, em outra segunda, eu vou falar como se preparar para uma boa confissão. Mas antes de ouvir essa outra pregação, já se confesse e vá praticando, porque nós aprendemos a andar de bicicleta subindo na bicicleta. Nós aprendemos a nos confessar, nos confessando, procurando fazer o melhor na confissão e tendo o desejo de não cair mais naquele pecado. E se eu cair? Tira o se. O se, ele é muito tentador. Se o meu pé estivesse pegando fogo agora, eu não estaria falando para você, mas se esse seminário que eu estou falando agora caísse, eu morreria. Mas é se. Então tira o se. Com Deus, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então esquece o se, porque o se é dúvida. E com Deus a gente não fica na dúvida, fica na confiança. Então não perca tempo. Juízo e muita conversão no nosso coração. Um cheiro no coração de todos. Shalom.